nós voltamos e nós estávamos tentando entender essa situação que essa comunidade vive, com elementos que são pontos fixos que nós temos dentro de uma comunidade qualquer, são líderes que, em vez de fortalecer a comunidade com seu modo de pensar, eles começam a minar, a jogar então intrigas e cisâneas no meio do povo para insuflar uma revolta, uma contenda, né? Então a gente estava tentando entender isso aí e eu queria voltar até para reforçar isso aí, a partir do versículo 12 do que nós lemos, quando ele vai dizer isso aí de forma, o resultado que eles veem, né? Que são pessoas que estão, como a Maíla disse no bloco anterior, que estão comendo, fazendo Eucaristia dentre todos os outros, né? Apacentando-se a si mesmo, quer dizer, se consolando com aquela situação, no entanto, travestidos ou vestidos de ovelhas, quando na realidade são lobos, né? Essas pessoas, aí que vem aqui uma figura de linguagem que eu achei muito bonita, são nuvens sem água, levadas pelo vento, árvores que no fim do outono não dão frutos, 2 vezes mortas arrancadas pela raiz, ondas bravias do mar a espumarem sua própria imprudência, astros errantes, aos quais está reservada a escuridão das trevas para a eternidade. Eu queria que vocês reforçassem então, porque nessa comunidade a gente percebe que essas pessoas, elas fogem do objetivo que se pretende com a comunidade, né, cristã, do início do cristianismo, e na realidade hoje a gente vê que esse procedimento também acontece, né? Sendo mestres, eles deveriam levar a esse povo a orientação, a prudência da fé, a viver a fraternidade. Só que, no entanto, fazem a metáfora utilizada aqui é exatamente o contrário. Nuvens sem água, árvores que não dão frutos, astros que estão na escuridão. Ou seja, a prática que eles têm é exatamente contrária àquilo que eles deveriam agir. Então, o autor bíblico aqui, ele nos dá orientações, pistas para que a gente possa perceber pessoas que agem assim dentro da comunidade. Se mostram de uma forma, mas agem de outra maneira, contrário a tudo aquilo que Deus quer, que Deus pretende para nós. Então, aí, Zé Carlos, aqui vai falar do profeta Enoque, então, né? O 7º dos patriarcas, que você já estava dizendo, que ele diz, eis que o Senhor veio com suas santas milícias e seu julgamento sobre todos os homens, arguir todos os ímpios de todas as obras de impiedade que praticaram e de todas as palavras duras que proferiram contra eles os pecadores ímpios. Mas antes eu gostaria de voltar um pouquinho no versículo anterior, ali no 12 e no 13, que é bastante atual. Então, o que acontece com essa comunidade para a qual Judas está escrevendo? Eles entraram no relativismo, entraram no hedonismo, a cultura de si mesmos, né, a adoração de si mesmos. E o que vale para eles? Vale a opinião própria, né? O que é uma heresia? Heresia é uma escolha, do grego hereses, que significa escolha. Então, esses hereges de ontem e de hoje, o que acontece? Colocam as suas opiniões em primeiro lugar, o seu achismo em primeiro lugar, e não aquilo que foi revelado pela palavra de Deus. Eles ignoram aquilo que é rezado no Pai Nosso, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E eles colocam a sua vontade em primeiro lugar. Por isso, então, eles são como essas nuvens errantes, são vazios, porque eles querem transmitir ou impor à comunidade a vontade deles, mas não a vontade de Deus. E confundem, confundem a comunidade. Por isso que lá no versículo 17 e 18 ele fala, nós fazemos isso por opção, porque nós temos o ensinamento dado pelos apóstolos, a comunidade tem isso, o ensinamento dado pelos apóstolos, por Jesus Cristo anteriormente. No entanto, a gente não se lembra disso, não coloca isso em prática. Eles diziam a vocês, no fim dos tempos aparecerão impostores que se comportarão conforme as suas paixões. São esses indivíduos.
eles causam divisões, são materiais e não possuem o espírito. Exatamente isso aí. Exatamente. Seguem aquilo que eles acham que é a vontade deles e não aquilo que é a vontade de Deus, aquilo que foi ensinado, aquilo que foi transmitido. Exatamente. Então, para essas pessoas então que fazem isso com a comunidade, desestabilizam a comunidade, é que ele diz que acontece a profecia de Enoque, né? Que é aquela que, quando comecei, eu coloquei para você. O que me chama a atenção nessa profecia dele, que ele fala, eis que o Senhor veio com as santas milícias celestes, esse verbo no passado, não seria, eis que o Senhor virá com suas santas milícias para julgar todos os homens e arguir todos esses ímpios? Mas é que para Deus não existe o passado, para Deus é sempre presente. A palavra de Deus, ela é sempre atual. Inclusive o nosso próprio julgamento, né? Assim, quando nós morremos, nós já passamos pelo juízo particular, né? Então, assim, aqui é que a palavra de Deus, ela é sempre atual. Essa palavra mesmo foi escrita, esse trecho foi escrito há 2000 anos praticamente, mas é muito atual para as nossas comunidades. Com certeza, com certeza. A palavra de Deus, ela é sempre atual, então não importa muito o tempo do verbo, né? Se é o pretérito, se é o presente ou o futuro, porque a palavra, ela é sempre atual. Concorda comigo, Maíla? Sim, perfeitamente. E o que importa aqui, Maíla, então, é que a gente tenha certeza de que tudo aquilo que nós fazemos, ou estabelecer uma comunidade, firmar essa comunidade, ou desestruturar, isso vai ser visto diante dos olhos do Senhor, né? E não haverá complacência no dia em que Ele aqui estiver de volta. A misericórdia de Deus, ela é infinita, mas a justiça dele também acontece. Por isso que aí, a partir do 20 e 23, ele dá aí um recado. Existem pessoas assim que dividem, que corrompem, que levam a doutrinas mentirosas, mas fazer o que com elas? A gente tem que ter também essa capacidade de trazer novamente as pessoas, de corrigir, de ensinar. Por isso que ele fala lá no 20, vocês, porém, amados, construam sobre o alicerce da santíssima fé que vocês têm, rezem movidos pelo Espírito Santo, mantenham-se no amor de Deus, esperando que a misericórdia lhes dê a vida eterna. Procurem convencer aqueles vacilantes, aqueles que estão para lá e para cá, não sabem muito bem que lado ficam. Convençam, mostrem a eles a verdade, para que eles possam optar por Cristo. Salvem a uns, arrancando-os do fogo. Ou seja, às vezes a gente dentro da comunidade está perdido, larga ele lá, vamos cuidar de nós. O trecho fala, não, procure, veja o que possa fazer por esses que estão perdidos. Salvá-los é o caminho que a gente tem que levá-los. Tenham compaixão de outros, tenham isso com temor. Detestem até a roupa contaminada pelos instintos egoístas dos ímpios. Então, nesse finalzinho da epístola, o escritor quer colocar assim, tem problemas, tem divisões na comunidade? Tem. Tem pessoas que estão corrompidas, mas o que nós, que procuramos ainda estar nessa doutrina correta, estamos fazendo? Deixando elas de lado ou continuando a mostrar a elas o verdadeiro caminho, dar a elas a oportunidade de conversão, que é aquilo que Jesus Cristo sempre fez, porque lá quando fala assim, no fim dos tempos aparecerão impostores. Lembra de que Jesus falava isso? Vão aparecer lobos vestidos de ovelhas, falsos pastores, falsos mestres. Então, cabe a nós, que temos esse conhecimento, cuidar de nós mesmos, mas também procurar trazer aqueles que vão se perdendo, se desviando. Agora, aqui lembra também que a comunidade, que a igreja, ela deve ser, enquanto igreja peregrina, comunidade peregrina, ela deve ser mais hospital do que tribunal. Sim.
Então, Judas aqui, ele nos lembra disso, que existem todos esses problemas dentro da comunidade. As pessoas relativistas, que negam a fé, que ensinam de forma errada, mas que a nossa atitude, né, que deve ser uma atitude de acolhida, não de julgamento, mas de acolhida para com essas pessoas. Esclarecer e acolher. Buscando trazê-las de volta à verdade. Inclusive, é obra de misericórdia, né? Esclarecer os ignorantes. Uhum. Até porque esses que espalham a cisânia aqui, eu acho que eles fazem isso achando que estão fazendo certo. Não fala lá que eles fazem isso por irreverência? Isso, no olhar deles, eles estão exercendo um bom caminho. Eles estão cheios de convencimento, eles estão certos, estão agindo com boa vontade, só que destruindo, e eles não veem os seus frutos, né? Então, quem estiver aqui e estiver percebendo esse tipo de postura, que tenha caridade com esse e não desprezá-lo. No caso, é isso, está acolhida, traga de volta ao centro. Lembrando também que na comunidade tem Maria vai com as outras. Então, quando chega uma pessoa que fala bem, que tem um certo conhecimento, às vezes até teólogos, que induzem as pessoas ao erro, ao relativismo. Então, como é um grande teólogo, ou às vezes é até uma pessoa do clero. Então, falam, não, foi o diácono, o padre que falou tal coisa. Então, eles seguem como nuvens, né? Como ovelhas sem pastor. Como astros errantes. Cego, guiado por outros cegos. Então, quem conhece a palavra de Deus, inspirado pelo Espírito de Deus, ele diz aqui em oração, deve buscar de novo essa pessoa, trazer essa pessoa à verdade, tentar trazer a pessoa à verdade. Lembrando também, mais uma vez, a questão da misericórdia. Tiago, né, que escreveu antes aqui de Judas, ele diz que o juízo será sem misericórdia para quem não teve misericórdia, mas que a misericórdia, ela triunfa no juízo. Então, por isso, nunca podemos deixar de ser misericordiosos com esses irmãos, mesmo aqueles que estão no erro, que estão sendo induzidos ao erro. Levando outros ao erro. Então, já chegando ao final aqui da nossa carta, a partir do versículo 24, não sei como é que está a Bíblia de vocês, mas a minha abre um títulozinho falando de doxologia. Como é um termo teológico, técnico, eu queria que você aproveitasse e explicasse para todos nós essa doxologia, de que se trata. Vai ser o quê? O encerramento? Vai ser o prólogo? Geralmente, a doxologia, ela é uma aclamação litúrgica. Então, nós temos nessas cartas, nessas epístolas, muita lembrança litúrgica, aquilo que a comunidade celebrava e que celebra até hoje. Por exemplo, na carta de São Paulo aos Coríntios, na segunda carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, versículo 13, você vai poder encontrar o que está escrito, que é a aclamação litúrgica que até hoje nós usamos, né? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Temos também nas celebrações litúrgicas a famosa doxologia, por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, a honra e a glória pelos séculos dos séculos. Então, geralmente, é uma aclamação litúrgica e que a comunidade se dirige em louvor à Santíssima Trindade. E é justamente esse reflexo da liturgia que nós temos aqui na carta de Judas, quando ele diz, né, aquele que vos pode guardar sem tropeços, apresentar-vos diante de sua glória, sem mancha e alegres, ao Deus único, que nos salvou por nosso Senhor Jesus Cristo. Glória, majestade, poder e autoridade desde a eternidade, agora e pelos séculos dos séculos. É interessante porque nas demais cartas, por exemplo, as cartas paulinas, ele fecha sempre com uma saudação à comunidade, a quem o ajudou a escrever a carta. E aqui Judas, ou o autor que escreve a carta, ao invés de dar essa saudação específica a alguém ou a uma comunidade, ele usa desse final aí para dar uma saudação, um hino de louvor à Trindade. Então, a doxologia nada mais é do que um hino de louvor.
especificamente a Santíssima Trindade. Por isso que ele fala aqui, louvor e glória a Deus, que nos salvou, que está conosco e é o único capaz de nos fazer apresentar a Ele sem defeitos e na alegria da sua glória. Eu costumo dizer que essas cartas, dependendo do tamanho, são os ápices, né, daquela época, né? Uma forma muito breve, muito curta de se saudar, de se motivar uma comunidade. E aqui São Judas, né? e aqui São Judas, num pequeno bilhetinho, manda esse incentivo para a sua comunidade, dizendo, olha, existem dificuldades, né? Existem pessoas aí no meio plantando algum tipo de discórdia, mas mantenham-se firmes na fé, mantenham-se perseverantes, né? E assim ele anima a comunidade, né? Como você vê, nós acabamos de ver um pequeno bilhete com 2 programas, nós conseguimos dar uma avaliada nesse bilhetinho de São Judas. Eu espero que você tenha conseguido pegar. Se você se você perdeu programas anteriores, pode consultar. Nós temos aí no nosso site, nós temos nas nossas páginas consultem no Google Imaculada Conceição, vocês vão encontrar aí, né? Se você tem o endereço certinho. No YouTube também tem. No Facebook. Estamos a todo vapor. Se você quiser rever alguma coisa que você não tenha entendido, busque esses meios de recordar para que você possa, então, acompanhar aquilo que perdeu ou recordar ou reforçar, como eu acabei de dizer, essas questões que nós vimos aqui em nosso programa, né? Eu espero que você tenha uma feliz semana, que você se prepare, esteja firme. Nós vamos começar um novo estudo belíssimo a partir do nosso próximo programa. Estaremos aí cada vez mais animados e nos animando. Quero agradecer a presença de nossos mestres aqui hoje. Diácono José Carlos, obrigada. Deus os abençoe. A Maíla, obrigada mais uma vez. E a vocês, meu agradecimento. Fiquem com o Senhor e até o nosso próximo programa. Paz e até lá.